Abençoados, eleitos e amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um tema aí de estudo aí. Meio atrasado, eu botei um recado aí dizendo que ia fazer de estudo segunda, quarta e sexta, né? Só que essa semana tive correria, negócio de exame de médico aí, então me atrasou um pouco. Mas estamos aí. Agradeço a todos os irmãos aí que tem aí estado conosco aí nessa nova etapa, né, do nosso canal aí, né, e agradeço a todos vocês por estar aí se inscrevendo, irmãos que se perdeu de mim um tempão, voltaram aí, muito obrigado aí, José João, né, e é isso aí, amados, nós temos que se unir as nossas forças, né? E um ajuda o outro. Se vocês tiver alguma dúvida, alguma coisa que quer aprender, alguma coisa que não entendeu, faz um áudio aí, envia aí para o irmão André. Amém? Envia para o irmão André. Envia aí para o Facebook, entendeu? Que eu vou estar aqui respondendo a vocês, tirando dúvida, entendeu? Explicando aquilo que não entenderam, né? Segundo a visão da graça de Deus. Amém? Vocês que me ouvem pela primeira vez, pregamos aqui a graça genuína do Cristo glorificado. Não pregamos sistema religioso atual. Amém? Então você vai ver uma diferença aí. Vai ver uma diferença aí. Mas se você permanecer conosco aqui, você vai entender, né? Vai entender o porquê dessa diferença. Amém, amados? Obrigado aí por estar conosco aí nessa nova etapa aí do nosso canal, né? Estamos no recomeço aí, mas aquilo que eu sempre digo para as pessoas ao meu redor aqui, né? Não há vencedor se não há barreiras a serem conquistadas. Um corredor, para ele vencer, ele tem um obstáculo para pular, né? Um jogador, ele tem um obstáculo, tem um adversário na frente para ele driblar. Um nadador tem um obstáculo, ele tem que chegar, né, mais rápido do que o outro. Então tudo na vida tem um obstáculo. Para ser vencedor, amém? Tem que conquistar obstáculos, tem que conquistar barreiras. Sem barreira para conquistar, não há vencedor. Então, eu levo essa palavra para mim. E peço aos irmãos que levam para vocês também. Não desanime quando as coisas não é como queremos que seja. Amém? Mas enfim, amados, vocês que são novos aí, se vocês se identificaram aí com esse estudo que vai vir aí, com o modo da gente ensinamos a graça genuína do Cristo glorificado. Amém? Se você se identificou, se inscreva, dê o seu like, compartilhe aí embaixo aí nos comentários, envie mais pessoas para conhecer o nosso canal, envie nossos vídeos, envie o nosso canal para outras pessoas nos conhecer aqui o nosso canal, conhecer a forma que pregamos aqui a graça de Deus. Amém? Enfim, agradeço a todos vocês aí, graça e paz. O tema desse estudo é: quem é o devorador de Malaquias 3:11? A gente vai começar em Malaquias 3:10, que é o famoso Malaquias 3:10, né? Mas a sabedoria da palavra está no Malaquias 3:11. Malaquias 3:11, ele identifica ali quem é o devorador. Essa passagem de Malaquias, vou começar em Malaquias 3:10. Ela se fala de dízimo, né? De dízimo.
do povo lá que davam o seu dízimo, o povo de Israel. Então ela fala de dízimo. E houve um tempo que eles estavam passando necessidades, porque não estavam repassando seus dízimos. Amém? O sacerdote recebia os dízimos, mas não estava repassando. Ele tinha que repassar para o estrangeiro que morava no meio deles. O estrangeiro não podia ter terra em Israel, porque ali cada tribo era familiar. Então o estrangeiro não poderia viver no meio deles, desde que cresce no Deus, né, de Israel, Iau, de Zebaote, mas não poderia ter terra. Então os sacerdotes recebiam os dízimos do povo, dos irmãos, que a Bíblia diz que é das outras tribos, e décima parte da dízima que o sacerdote recebia, que fala, a Bíblia diz dízima das dízimas, né? Essa décima parte do que eles recebiam, eles tinham que dar para os estrangeiros, tinham que ajudar os estrangeiros a se manter, né, na tribo. Tinha que dar para as viúvas, porque muitas vezes eles estavam em período de guerra, os maridos morriam, ficavam as mulheres viúvas com filhos. Então o sacerdote tinha que ajudar essas mulheres viúvas, órfãos que às vezes perdiam mãe e pai. Esse sacerdote tinha que ajudar esses órfãos. E eles não estavam fazendo isso. Estava, a palavra diz, roubando a Deus. Roubando a Deus no sentido de que estava deixando de fazer, né, aquilo que Deus ordenou, ajudar essas pessoas. Amém? Então, quando eles deixavam de ajudar as pessoas, que era o mandamento de Deus, é como se estivesse roubando a Deus. Amém? Então, o próprio Yahshua diz: tudo que fazer a esses pequeninos estarão fazendo a mim. O que deixar de fazer esses pequeninos estarão fazendo para mim também. Ou seja, quando você ajuda, você está fazendo para Deus. É como se estivesse também ajudando a Deus. Quando você prejudica alguém, é como se estivesse prejudicando a Deus. Então temos que ter muito cuidado com essas coisas. Amém? A essência da graça de Deus é o amor. Não esqueçam disso. Eu estou vendo muita rede social aí, pessoas, sou desigrejado, deixei o sistema religioso, sou da graça de Deus. Mas estão atacando pessoas. Amém? Atacando pessoas. E a Bíblia diz que não devemos atacar pessoas. A nossa briga não é com a carne e sangue, mas o que é ensinado, né, para os irmãos. A potestade, o principado, a potestade, são poderes, os senhores da igreja. A gente não tem que lutar com os senhores da igreja. Mas o que ele está ensinando é bíblico? Tem pauta na palavra? É isso que nós temos que observar. Uma das coisas é esse tema aqui. Quem é o devorador de Malaquias? Que os seus pastores dizem ser diabo. Satanás, diabo. Se você deixar de dar o dízimo, vai entrar na sua casa e vai minguar os seus mantimentos, minguar aí o seu salário, você vai perder emprego, você vai ficar em escassez na sua vida, porque não está dando dízimo. Isso é mentira, isso é falácia religiosa. Deus nunca disse isso para você. Deus disse isso para aquele povo de Israel, principalmente para os sacerdotes e o sumo sacerdote, que era o chefe. Eles estavam deixando de ajudar o próprio povo. A viúva, o órfão, era do próprio povo. E os estrangeiros também era povo.
uma vez que se converteram à crença deles e passaram a viver no meio deles, seguindo o costume deles, era povo deles. E eles estavam deixando de ajudar, mas era uma obrigação eles ajudar, porque Deus ordenou para que eles ajudassem. Então eles estavam roubando a Deus. Eles estavam roubando os dízimos e as ofertas. E não era dinheiro, era alimentos, tanto da lavoura, tanto dos pastos. Amém? Eles estavam fazendo isso. Essa palavra não se refere para evangélicos nem para católicos. Amém? Então nós vamos entrar aqui e ver realmente quem é esse devorador. Se é o que os pastores dizem, que é o diabo, que é Satanás, ou o que é. Vamos ver dentro da palavra realmente o que é. Vamos começar Malaquias 3:10. Vou ler até o 12. Até o 11. Vou ler até o 11, onde está a chave que identifica quem é esse devorador. Malaquias 3:10. Está escrito assim: traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Casa, templo, lá em Jerusalém, o qual já não existe mais. Então já não é mais para trazer o dízimo à casa do Senhor, porque a igreja não é a casa do Senhor. O templo construído aí no Brasil não é a casa do Senhor. Pode construir vários templos, várias igrejas, não é a casa do Senhor. Aqui se refere ao templo de Salomão, que estava lá em Jerusalém, o qual já não existe mais. Então traga os dízimos ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Diz Yahweh Tzebaoth, Senhor dos Exércitos. E veja se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tanta bênçãos que não terão onde guardá-la. Muitos abençoados crê fielmente nessa palavra. Se você não viu o estudo anterior, ouça o estudo anterior. O título é O Deus Evangélico é Mentiroso? É uma pergunta. Ouça esse estudo lá, que fala um pouquinho sobre isso aqui. Né? Que as pessoas dão seus dízimos, mas nunca vê as comportas do céu abrir. Por quê? Vá lá naquele estudo que vocês vão saber por quê. Então, traga o dízimo ao depósito do templo, diz Yahweh Tzebaoth, e veja se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Agora, 11. Impedirei que pragas devorem suas colheitas. Pragas. Impedirei que o diabo, que o Satanás devorem seus bens. Não está escrito isso aqui. Impedirei que pragas devorem suas colheitas. Amém? E as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz Yahweh Tzebaoth. A palavra está dizendo que Deus impedirá, algumas traduções bíblicas, repreenderá o devorador. A minha Bíblia aqui é NVI, Nova Versão Internacional, está falando impedirei que pragas. A sua Bíblia talvez está dizendo repreenderei o devorador, mas é tudo a mesma coisa, você vai entender. Repreenderei, né? Essas pragas devoram as colheitas. Essas pragas são insetos. São insetos. É um inseto da família da Ortóptera. Um inseto da família dos grilos, esperança, gafanhotos. Amém? A ordem dos insetos Ortóptera são insetos que possuem aparelho bucal mastigador. Fiz o dever de casa, pesquisei para explicar claramente para vocês. E diz aqui que existe cerca de 17 mil espécies. Nós conhecemos o grilo, a esperança, o gafanhoto, né? Mas existe 17 mil espécies. Essas pragas
é esse inseto da família da Ortóptera. Ortóptera. Né? Aqui diz grilo, esperança, gafanhoto, que possuía um aparelho bucal, mastigador, né? Forte, resistente, para destruir lavouras. E como eles estavam, né, em desobediência com Deus, Deus mandou essa nuvem de gafanhoto para que devorassem, né, as lavouras deles, as vinhas deles. Amém? As sementes que estavam guardadas. Então, eles ficaram em escassez. Os insetos invadiram e devoraram tudo. Amém? Insetos. Não é diabo, não é Satanás. Essa palavra é muito clara, abençoado. Ela derruba, né, as teologias dos pastores, que diz que você não deu o dízimo, o devorador, que ele chama de Satanás, diabo. Isso é falácia religiosa. Se você ouvir um pastor falar isso, fuja dele, porque não está baseado na palavra, está para te enganar, para te botar medo, para ganhar o seu dízimo. Não, o dízimo é para Deus. Não, o dízimo é para ele. Porque segundo a Bíblia, não é nem para ser cobrado o dízimo. Muitos aí argumentam, não, mas dízimo é para prosperidade. Não, é mentira. Você é próspero porque Deus te ama. Você é próspero porque Deus é amor. Você é próspero porque Deus vê a sua fé, mesmo uma fé, né, uma fé cega, mas Deus vê que você tem fé. Então Ele te honra. Amém? Mas o cumprimento da palavra diz que dízimo era para os israelitas, né? Depois passaram a ser chamados hebreus, israelitas, hoje são chamados judeus, né? O dízimo era para eles, era uma ordenança para eles, até que o templo permanecesse. Como o templo não existe mais sacerdote. Não existindo mais sacerdote, porque o dízimo era para alimentar os sacerdotes, então não há mais a paga do dízimo, não há mais essa obrigação. Esse mandamento foi revogado com a queda do templo. Estamos entendendo? Joel, vamos ler o Joel 1. Vou começar no 1, né? 1 em diante. Eu acho que eu vou ler do 1 até 11. E Joel diz assim: a palavra do Senhor veio a Joel, filho de Petuel. Ouça isso, anciões. Escute todos os habitantes do país, ou da terra, dependendo da tradução sua. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Porque aquilo que aconteceu no Malaquias, no tempo de Malaquias, não foi um fato isolado. Porque no tempo de Joel, também houve aquilo. Malaquias está ali, mais ou menos no ano 400, né? Joel está aqui mais ou menos no ano 700, 800. Então tem uma distância entre Joel e Malaquias bem grande. Bem grande. Mas isso não é um fato isolado. Não foi só na época de Malaquias, como houve também no tempo de Joel, né? Então Deus, através do profeta Joel, está dizendo: isso já aconteceu para vocês? Aconteceu isso já em alguma época da vida de vocês? Aconteceu isso em alguma época dos seus antepassados? Conte o que aconteceu aos seus filhos, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. Conta que
a desobediência a Deus fez com que o gafanhoto cortador devorasse todas as nossas vinhas, as nossas plantações e nos deixou em escassez. O gafanhoto devorador deixou o que ele deixou, o gafanhoto peregrino comeu. E o que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Amém? Está falando de insetos. Está falando de gafanhoto. Aqui em Joel, a minha tradução é bem clara. Está falando o que o gafanhoto cortador, gafanhoto peregrino, gafanhoto devastador e gafanhoto devorador. Aqui está mostrando 4 tipos de gafanhotos. O que um deixou, o outro comeu. Não é diabo, não é Satanás. Amém? Declaro a mente de Cristo ativada em vocês, para que vocês possam entender e compreender. Amém? E fujam abençoados desses pregadores que não se baseiam na palavra, mas ficam fazendo, criando achismos, criando teologias sem fundamentos. Amém? Como a Bíblia diz, palavras de vãs sutilezas, que aparentemente parecem verdade, mas que não condiz com a realidade bíblica. Amém? Fujam desses cangulosos. Amém? Declaro a mente de Cristo ativada em todos vocês, para que o Espírito, a mente de Cristo em extensão, cresça cada dia mais no seu espírito, para que você tenha visão de enxergar a verdade da palavra de Deus. Amém? Fico por aqui, muito obrigado, até a próxima, graça e paz.